As pessoas, bom dia, meninos e meninas, irmãos e irmãs em Cristo. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã, hoje quarta-feira. Nós estamos aí no nosso desafio de leitura bíblica, dia de número 88, hoje na gravação. Vamos aí para Juízes, capítulo 7 e 8 e o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 16. Então, nós que anteriormente, no capítulo de número 6, nós vimos que Gideão, ele é escolhido aí para poder liderar o povo. Ele que uma vez estava malhando trigo, Deus vai separar eles para poder livrar da mão dos midianitas. Só que ele não era um cara assim que tinha muita confiança nele mesmo, na verdade. Ele queria ter certeza que Deus estava falando com ele. Então, o que ele pede para fazer? Ele pede para Deus confirmar se realmente ele estava com ele. Em primeiro lugar, ele destrói lá os altares de Baal, né? E já coloca assim: se eu não aparecer morto amanhã, já é um bom sinal. Porque as pessoas poderiam se voltar contra ele. E nesse primeiro instante, ninguém mexeu, né, com Gideão após ele ter derrubado aí os altares. Então ele falou: acho que o Espírito de Deus realmente está comigo. Não contente, ele vai fazer uma tentativa aí de provar Deus. Tentativa não, vai concluir essa tentativa. Ele vai pegar uma porção de lã, primeiramente ele vai colocar ela sobre o ar livre lá. Se somente a terra estiver seca e a lã estiver molhada, o que é difícil, né? Quando você põe uma coisa sobre o relento, tudo parece molhado no dia seguinte. Mas deu certo. Eita, xareca. Na primeira vez, ele põe a lã e nada ali. Nada que eu falo no sentido de que todo o campo estava seco e somente a lã molhada. E aí ele depois faz assim: será que foi mesmo? Será que não foi sorte? Ele faz mais uma vez e pede para Deus confirmar o contrário. Agora ele pede para que o campo esteja molhado e a lã seca. E nas duas vezes Deus confirma. Então, ele tinha certeza agora, ele, na humanidade dele, que Deus era com ele. E aí ele segue agora para poder vencer os midianitas. Ele falou assim: se realmente foi Deus que me colocou, eu vou vencer. Foi o que ele colocou, foi o que ele disse, né? Ele disse no verso 14 do versículo 6, do capítulo 6. Ele diz: vai na tua força, o Senhor, diz a Gideão, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então, segue Gideão nessa força. E aí, o capítulo de número 7, ele já começa com algo interessante. Você acha que Deus vai fazer as coisas no modo convencional? Deus nunca faz as coisas no modo convencional. Ele sempre tem uma estratégia bem pouquinho diferente da nossa cabeça. E ele justamente faz isso para testar a nossa fé. Gideão, ele tinha que ir, né? E aí já começa, se ele vai vencer um exército, ele tinha que preparar o seu próprio exército, né? E tinha que preparar os homens que iriam com ele. A gente viu lá no capítulo anterior que as tribos de Manassés, a tribo de Asser, versículo 35, 6:35, Zebulon, Naftali, estavam com ele ali para poder subir. Eita Deus! Ali no vale de Jezreel.
E ali naquele vale, ele resolve... Não, no vale não, vamos ler, senão eu vou falar besteira. Ó, então, Jurubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos Midianitas, que ficava para o norte do vale, defronte do outeiro de Moré. Então agora, Gideão, também conhecido como Jurubal, aí curiosidades da Bíblia, alguém te perguntar, você já sabe, que ele também tinha esse nome, estava ali perto da fonte de Arote, né? E ali o Senhor fala a Gideão, né? É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, não querendo que as pessoas se auto-sentissem, a ideia era que Deus sustentasse aquele povo até na batalha. Ele não sustentou no deserto? Por que ele não vai sustentar na batalha? Esse é o nosso Deus. Ele é imprevisível, incalculável. Você não compreende, mas ele tem um propósito para todas as coisas. E aí, um exército que era de 30 mil homens para enfrentar os midianitas, Deus tem um plano assim em mente de instruir aí Gideão a reduzir drasticamente as pessoas daquele exército. Primeiro aí, todos os que estavam com medo. Versículo 3 vai dizer assim, ó: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-te da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Gente, aí já começa assim que muita gente ali estava acompanhando, mas com um medo desesperador. Uma guerra, não sei se você já enfrentou uma situação difícil, não guerra, né? Porque nós somos civilizados demais, a nossa geração de agora. Mas quem já teve aí que prestar um concurso público, enfrentar várias pessoas aí, mesmo que seja na caneta, na inteligência, para você ver se você passava ou não, ou sofreu aí uma seleção de pessoas, participou, né, de uma seleção de pessoas, sorteio de algo e ganhou, né, já é como se fosse uma coisa nesse nível. Diante de uma situação assim, as pessoas ficam com medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu passo nesse concurso? Será que eu não passo? Olha quantos candidatos vagos. Será que eu consigo vencê-los com a minha cuca? Mas aqui era com a força de Deus. Vai na minha força. E aí, com um exército reduzido a 10.000 homens, disse o Senhor a Gileade: ainda há povo demais. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Então, beleza. Beleza, então, Deus. Qual é a estratégia para eu descobrir quem é que vai e quem é que não vai? Você vai me dizer, então? Então, vamos lá. Quais são esses critérios específicos aí para essa decisão? Que parece meio insensata, né, Deus? Mas eu tô na fé aqui, que a vitória não é de força humana, não. É intervenção divina. Eu creio em nome de Jesus. E aí ele fala, versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber.
Então, pegou a água, fez assim. O que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vai saber, né? Tinha gente bebendo água desse jeito. Ou então, deitar, abaixar de joelhos aí para beber água. Também acho que é uma pessoa meio que complicada também, né? Eu acho que eu também não entrava nessa galera aqui, não. E aí a palavra vai dizer que foi o número dos que lamberam e levando água à boca, 300 homens, e todo o restante do povo que abaixou os joelhos a beber água. Os que lamberam e que se prostraram de joelhos. Por quê? Já seriam pessoas, além de primeiro retirar os medrosos, aqui no caso seriam pessoas que não estariam atentos o tempo todo. Você está indo para a guerra. Você não pode achar que você vai beber água de joelho, que você pode pegar um inimigo vindo atrás de você. Você tem que estar apto, você tem que estar pronto. Pronto para a batalha, atento, olhos e ouvidos atento para tudo que está à sua volta. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o teu lugar. Então, na verdade, quem fez assim com a água, né? Não lambeu assim que nem um cão, mas fez assim, bebeu assim, ficou ligado. E quem aí se prostrou de joelho, se abaixou de maneira que não estava nem aí, esses foram separados. Mas quem estava bebendo água aí ligado, né, no que estava acontecendo à sua volta, esses foram separados. São os 300 de Gideão. Você já ouviu falar nessa história? Os 300 de Gideão são esses que beberam a água aí. Tá, Deus, o escritor fez uma ilustração meio estranha, lambendo como cachorros, mas talvez a pessoa pegou assim e virou assim. Não é que estava lambendo, fez aquele barulho, entendeu? E não estava lambendo, não, estava salivando aí com a água. Mas Deus disse que com esses 300 eles venceriam aí a batalha. Deus entregaria a ele os midianitas. E o restante da galera foi embora daquele lugar. Versículo 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estavam o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Então, ele pegou comida, né, que ele precisava para ir diante da batalha, e também armamento, trombetas, tudo ali que ele precisava. E os homens, esses homens, eles estiveram com ele, né, e foram aí em direção ao arraial dos midianitas. O versículo 9 vai dizer assim, ó. Sonho de um inimigo. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos. Então eram muitos, era uma multidão. E eram seus camelos em multidão inumeráveis. E eles ainda estavam montados, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho.
chegando lá perto do acampamento já. Ao companheiro disse, lá no arraial lá já dos midianitas, eles escondidos escutando. Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, virou de ponta cabeça, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gente, olha que interessante. Pode ser que naquela época pode ser não, a gente sabe, né, que não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha esses meios de comunicação, mas como que a fofoca rolava? Primeiro que eles já conheciam quem era Gideão, eles já conheciam Gideão, já sabiam que Gideão tinha intenção de vir contra aí os midianitas e os amalequitas. Como que eles sabiam? Eu não sei, as distâncias eram enormes, mas eles já tinham essa informação, alguém já tinha passado para eles. E quando não era assim, de rádio corredor, assim, um passando para o outro, a informação correndo, o próprio Deus já entregava a informação, né? Já avisou a eles aí num sonho, é só ter alguém bom para interpretar. E aí esse companheiro foi esse cara que interpretou, a espada de Gideão, a espada de Jerubaal, certamente vai vir aí sobre nós, né? E eles estavam ali como espiãos, olhando ali o acampamento midianita. E aí Deus dá uma estratégia para Gideão. Vamos lá. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Ele falou assim, é ele que gostava de confirmação de Deus, né? Chegou lá já com a confirmação. E aí ele retorna ao arraial de Israel e fala com a galera, né? Levantai, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ele já tinha certeza absoluta. Aí que ele, se ele já tinha vontade de lutar, aí que ele inflou o peito e falou, agora eu vou. Agora eu vou porque Deus está entregando sonho até para o nosso inimigo. E se ele botou esse sonho no meu coração, se ele veio para mim com um anjo, disse que é para eu ir na minha força, eu vou na força de Deus, porque o Senhor realmente entregou os midianitas nas nossas mãos. E vai dizer no 16 que então ele repartiu os 300 homens em 3 companhias. Dividir e alcançar, né? Vamos todo mundo de uma vez, não. Vamos um para frente, um pelo meio e outro pela retaguarda. E deu-lhes a cada um nas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Então, trombetas, e eles vão agora com tochas de fogo. Vamos ali cercar aquela galera. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim farei. Quando tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão, espada pelo Senhor, espada por Gideão, bora vencer aí. E aí quando eles chegaram lá, chegou pois Gideão aos 100 homens que com ele iam às imediações do arraial. Então, como eu falei, ele separou o pessoal, e aí em 3 companhias. Então, 100 com ele, 100 com outra pessoa, 100 com outra pessoa. E aí, essa primeira leva de 100 homens vigiou aí a primeira vigília da noite, havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que já traziam nas mãos. A ideia era amedrontar, com tochas nas mãos, com vasos a serem quebrados para fazer bastante barulho,
e com trombetas para serem tocadas, para também ter essa impressão que tem muita gente, né? E assim, no verso 20, vai dizer que eles tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas na mão direita, e a trombeta que tocavam, exclamaram: espada pelo Senhor, espada por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir, porque ele cercou eles, e com o barulho aí dos cântaros sendo quebrados, as trombetas sendo tocadas, eles se desesperaram, eles queriam sair correndo. Mas ali eles estavam cercados, correndo para onde? Correndo ali entre eles no meio. E ao soar, 22, as 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zebera, até Betsila, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel de Naphtali e de Asser e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Esses que começaram a sair correndo, a galera foi atrás deles. E Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas. Já estamos nós aqui na frente da batalha. Vamos avisar o restante do povo israelita para vir de encontro com eles, porque aí não vai ter escapatória. Impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-Sebara, foram colocar em lugares estratégicos, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram ao lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Então, assim eles seguiram, né, e venceram os príncipes dos midianitas, aí, Oreb e Zeeb, e eles foram mortos e suas cabeças foram expostas aí como um despojo de guerra. Gideão mata os reis dos midianitas. Então, ele já matou Oreb e Zeeb, os príncipes dos midianitas. Agora, os reis, vamos lá para você poder comprar. Deixa eu só pegar minha cola. Realmente foi uma estratégia divinamente inspirada por Deus, né? Como pode uma coisa dessa? Eles que eram muito em maior número, de repente tiveram medo de sair correndo, e eles foram cercados, encurralados e mortos, com auxílio da galera de Israel que estava lá com medo. Mas agora teve a oportunidade de se colocar aí como vencedores, como vitoriosos, como enfrentar o próprio medo e vencer a batalha. Vai dizer agora no verso 8, Gideão mata o rei dos midianitas. Seu exército é notável, a vitória sobre os midianitas foi um desafio, mas agora eles estavam determinados a buscar vingança contra Sucote e Betuel, que é recusado ajuda durante a batalha. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizestes? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele.
Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim menores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas nossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Então, eles ainda ficaram assim, meio chateados. Poxa, era para ter ido todo mundo. Falou assim, não, gente, não. Eu não estou fazendo nada por conta de mim, não é a força do meu braço, é a força de Deus. Ele entregou eles nas minhas mãos, né? Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Então, eles ainda estavam correndo atrás de alguns homens, né? Eles mataram os príncipes, mas eles ainda estavam atrás de um pelotão aí de homens. E disse aos homens de Sucote: peço-lhes alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com o abrolho. Então ele falou assim: olha, nós vamos vencer, fica tranquilo, nós vamos vencer. Quando eles passaram ali próximo a uma cidade, eles estavam cansados, eles pediram abrigo, eles pediram o que comer, mas as pessoas ficaram meio cabreiras. Falaram assim: mãe, o que a gente der para comer para vocês são um povo que não aceita os midianitas, e aqui é território midianita. E aí a passagem fala aqui, ó, no verso 6, que quando eles passam por essa cidade aí, esse local aí, eu não sei dizer se é uma cidade, se é um bairro, e eles estavam cansados, e eles queriam o que comer, né? Pão, a gente falou no 5. O povo aí, os príncipes de Sucote, simplesmente não estenderam as mãos, eles negaram. Da mesma maneira aí que o pessoal de Penuel também disse que não tinha nada para eles, não tinha pão para o exército. E aí Gideão falou: nenhum de vocês tem nada para dar. Beleza. Aí ele responde primeiro pro pessoal lá de Sucote: quando o Senhor entregar as minhas mãos Zeba e Salmuna, que são aí os reis, trilharei a vossa carne com os espinhos no deserto e com os abrolhos. Vocês vão ver. Vocês não quiseram me ajudar? Também vou vir contra vocês com espada. E a mesma coisa aconteceu com Penuel. Penuel também não quis ceder nada de comer. E aí Gideão disse para eles, no verso 9: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre, vou também derrubar esse lugar. Gideão ficou bravo, Gideão ficou com raiva. E aí o que aconteceu? Gideão venceu, né? O versículo 10 vai dizer assim, ó: estavam, pois, Zeba e Salmuna em Cancor, e seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército dos povos do Oriente e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam a espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao rio Noba e
Jogbea, e feriu aquele exército que achava-se descuidado. Então, pegou aquele exército ali, foi para cima deles com espada, e aí fugiu Zeba e Salmuna. Porém, ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Então, ele vence aí eles. Versículo número 13 vai dizer, voltando pois Gideão, filho de Joás, da peleja sobre a subida de Heres, esteve a um moço de Sucote. Lembra Sucote? Que negou aí auxílio? E lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse, vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, vocês caçoaram de mim, dizendo, porventura tem tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão? E tornou os anciãos da cidade, e espinhos e desertos e abrolhos com eles, deu severa lição aos homens de Sucote. Então, eis aí que ele veio para cima aí dos... Eita Deus, cadê o nome? Acabei de ler, já esqueci, do povo de Sucote. Eles que não ofereceram auxílio na mão, sustento, amparo, vou colocar assim, ele cumpre a palavra dele. Espinhos, desertos e abrolhos, com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Então, não sei se é uma expressão, espinhos e abrolhos, talvez. Não sei se ele foi com espada, se ele fez algo aí só físico, mas fala que algo ruim veio sobre o povo de Sucote. Da mesma maneira que de Penuel, lembra? Penuel também não ofereceu auxílio, mas aí no versículo número 17 vai ser mais claro, vai dizer assim, derrubou a torre de Penuel, que é o que ele disse que iria fazer, e matou os homens da cidade. Então todos os homens da cidade foram mortos, porque não creram que Gideão tinha capacidade de vencer aí aos midianitas. Deixa eu ver onde que eu parei, que eu perdi. Depois disse a Zeba e Salmuna, que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam, como tu és assim, eram eles, cada um se assemelhava a filho do rei. Então disse ele, eram meus irmãos, filhos da minha mãe, tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito, dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna, levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou Zera e Salmuna, e tomou os ornamentos em força de meia lua que estavam no pescoço de seus camelos, os enfeites aí que estavam nos camelos, eles pegaram. E a vida de Zera e Salmuna, os reis aí dos midianitas, foram ceifadas.
ele realmente conquistou aí e matou quem estava à frente do governo. Falando em governo, a gente vai ver agora Gideão recusar-se a governar. E logo em seguida, a morte do próprio Gideão. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Eu sou apenas um instrumento aqui, galera. Não vou dominar ninguém, não. É Deus aí quem vai guiar vocês. E disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me-vos cada um as argolas dos seus despojos, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa a cada um deles, deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que mediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis os midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Deste peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade em Orfa, e todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Olha só para você entender aqui o que aconteceu. Gideão falou que não ia se recusou, né, a ser rei a favor daquelas pessoas, né? Por mais que a vitória ali foi algo que aconteceu, eles acharam também que não ia ser possível, que não ia acontecer, que não ia dar certo. Então, cada um que vencia a batalha, ele tinha direito a despojos de guerra. Então, você vai ver aí que além do que eles conseguiram arrecadar, o que já estava nos camelos dos povos inimigos, Gideão pede ainda um despojo de cada um tinha conseguido para entregar, para que ele pudesse construir aí um instrumento para os sacerdotes, algo ali para entregar a Deus, né? Visto que ele se recusou a ser rei, porque o único que é rei dos reis, o único que é rei dos reis, senhor dos senhores, é o rei de Israel. Então, Gideão, ele se mantém aí com devoção a Deus. Ele em momento nenhum deixa a liderança subir para a cabeça dele e achar que ele era uma autoridade suprema. Pelo contrário, ele ainda reafirma sua fé em Deus. E aí, ele vai pedir, como eu falei, né, o ouro dos brincos, que ele conseguiu arrecadar nos midianitas, e vai fazer uma espécie de vestimenta aí para os sacerdotes. Mostra ainda aí que ele tinha essa ligação com Deus. Infelizmente, mostra também que houve uma decisão aí um pouco precipitada. Depois, passado um tempo aí, aquilo ali vai se tornar uma espécie de ídolo para o povo de Israel. E de alguma maneira, Gideão acaba deixando que aquilo aconteça. A Bíblia não vai dar detalhes, né? Mas eles vão começar a adorar aquilo ali, usar aquilo ali como idolatria, para prestar culto ali àquilo ali que foi construído.
Olha só, vamos ler aqui. A gente leu, né, que das argolas de ouro foram tiradas, e aí desse peso das argolas de ouro, né, de meia lua, tananã, que foi 1.700 ciclos de ouro, construiu aí esse ornamento, essa estola sacerdotal. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs a cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali. Após ela, a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Quando fala argolas, elas estão falando de brincos, tá? São brincos que eles tinham. Mas antigamente as pessoas não usavam os brincos só por vaidade. Elas achavam que os brincos, eles tinham algum poder. Eles poderiam ajudar, era tipo um amuleto de sorte. E aí, quando ele fala para eles entregarem os brincos, é para eles entregarem o que havia feito eles vencer a batalha. Tirar aqueles brincos ali. E com eles foi construído aí essa estola, né? Só que, infelizmente, eles acabam adorando aí a essa construção. O versículo 28 vai dizer: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Mesmo aí eles tendo praticado essa prostituição aí diante dessa estola, né, vai dizer que 40 anos aquela cidade ficou em paz. Retirou-se Jerubaal, que é quem? Que é Gideão, que é só um nome diferente, filho de Joás, e habitou em sua terra, em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz a um filho, e ele lhe pôs um nome, Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Cadê? Em boa velhice. Perdi, gente. Acabei de ler o negócio, perdi. Peraí. Ah, 32. Não. E a sua concubina que estava em Siquém lhe deu à luz a um filho. Ah, tá. Vai dizer no 31 que Gideão teve um filho que chamou Abimeleque. E vai dizer que ele morreu, Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra de Abezeritas. Morto Gideão, tornaram-se a prostituir-se os filhos de Israel, após os Baalins, após os servidores de Baal, e puseram Baal Berite por Deus. Aí eles constroem um altar, termina de se perder, né? Começa a adorar aí a Baal e colocar ele como Deus único. Quem agora será que vai poder ajudar Israel aí nessa batalha? Nessa dificuldade. Mas antes, vamos finalizar o Juízes 8, vai dizer assim, ó, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que lhe fizera a Israel. Então, por mais aí que Gideão havia construído, quando fala em prostituir lá em cima, no 27, é por conta disso aqui que aconteceu aqui embaixo, né? Disse que ele abateu aí os midianitas, que tirou aí quem sobrou, né? Abaixou a cabeça para eles. Foram mortos os reis e os príncipes, porém, mesmo ele tendo ensinado que eles deviam servir a Deus, eles tornaram a fazer o que era errado depois que Gideão morreu.
depois de 40 anos, eles vieram aí, voltaram mais uma vez a adorar Baal e construíram aí seus templos e seus altares. Hoje a gente vai até aqui em Juízes, né? Até o Juízes 8. Mas vamos seguir agora com Lucas, capítulo de número 5, do 1 ao 16. Já aqui no Evangelho, a gente vai ver Jesus convidando aí os primeiros discípulos, né? Nós vimos aí Jesus curando, né? Pregando a palavra nas sinagogas, no capítulo anterior, capítulo de número 4. Vimos ele pregar na sua cidade natal e ser rejeitado. E no 5 aí ele vai começar a chamar aqueles que poderiam ajudar ele, né, no chamado. Vai dizer assim, ó. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco. As multidões, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra a gente vai lançar as redes, a gente crê. E aí vai ter a famosa pesca maravilhosa, né? Vai dizer aqui, cadê? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais os companheiros do outro barco. Galera, vem ajudar, pelo amor de Deus. Era o que ele falou. Para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos. Os peixes deu para encher os 2 barcos, a ponto de quase naufragarem, né? Quase virem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não acreditei que você ia fazer essa coisa linda, maravilhosa, essa pesca aí, ia trazer esses peixes. Tem misericórdia de mim, pois à vista da pesca que fizeram, admiraram, se apoderou dele e todos os seus companheiros. Todo mundo ficou ali impressionado. Falou, como assim esse cara, estamos aqui, e esse cara de repente manja aí de pesca e nada, era milagre, né? E o verso 10 vai dizer, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, que ficaram lá admirados, né? Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então ele falou assim, bora Tiago, bora João, bora Simão, o Simão Pedro, né? Vamos seguir alguma outra profissão agora. Vamos ser pescadores de homens. E eles simplesmente seguiram, se tornaram discípulos. E ainda vai dizer que aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, mais conhecido a lepra atualmente como hanseníase, tá? Mas ela ainda existe em alguns casos, né? É uma mancha branca em que a pessoa não sente dor. Mas essa pessoa aí, ela é curada de lepra. Lepra que naquela época não tinha cura, a pele ia se comendo, se desfazendo, né? Mas hoje nós temos cura da hanseníase. Ao ver o homem prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E o mesmo instante lhe desapareceu a lepra.
Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação um sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava dos lugares solitários e orava. Então, por mais que as pessoas quisessem que Jesus aí ficasse por lá e curasse, permanecesse, ele sempre vivia itinerante, pregando de lugares em lugares. E mais do que isso, ele sempre também se retirava para fazer os momentos dele de oração. Ele não deixava também só pregar para as multidões, ele não se deixava levar pela quantidade de pessoas. Pelo contrário, ele sabia que o que ele podia fazer, sim, era porque ele era o Filho de Deus, mas também por conta de ele estar sempre buscando a presença de Deus para ele próprio, né? Se esvaziando dele mesmo e sempre se voltando ao Pai Celestial, a qual havia enviado ele aqui à Terra. Então, agora ele já tinha mais algumas pessoas que o acompanhavam. Tiago, João, acabei de falar, e Pedro. Seguiam eles agora, já fazendo milagres, né? Como foi feito aí com esse homem com a lepra. Amém? Hoje até aqui, dia de número 88. Quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui e dizer, vai nessa tua força. Vai nessa tua força que o Senhor vai te entregar o inimigo nas tuas mãos. Mas não se deixe levar achando que só porque você venceu uma batalha que você é forte. Não, você é forte porque Deus é com você. Assim como o próprio Jesus, que fazia milagres, mas sempre se retirava para orar. Sempre compreendia que eu faço milagres, mas faço milagres por conta de meu Pai. Ele sempre se voltava para quem podia fazer algo de fato por ele, para quem podia dar poder a ele. A palavra fala que de nós sairá poder, mas é o poder que é nos dado dos céus. Nós possamos sempre reconhecer isso e entender que é através das nossas vidas que os milagres são feitos. O milagre também não é feito sem você se deixar ser usado, não. Você tem que ser um instrumento. Você tem que se deixar ser um instrumento para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, Deus. Nós vencemos, sim, muitas dificuldades, muitas tribulações, mas nós sempre reconheceremos a nossa pequenez, que é tudo sobre você, que é tudo para você, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ti, Senhor, nós declaramos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Somos meros instrumentos usados por Ti. Assim como o Senhor usou a Gideão para vencer as batalhas, assim como o Senhor usou o teu filho para fazer milagres, usa também as nossas vidas, Deus. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É isso aí. Até a próxima, então. Tchau.